Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita, Jesus de Nazaré, para uma noite de reflexão, de elevação do nosso pensamento, de estudo, e assim fazermos uma análise dos vários temas que dizem respeito à nossa vida, sempre sob a ótica da doutrina espírita. Então vamos fazer a nossa prece durante a abertura do nosso trabalho de hoje, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, depois de mais um dia de trabalho, de estudo, de luta na vida física. Agradecer pelo dom da vida, pela reencarnação, pela nossa família, nosso lar, nossas oportunidades de aprendizado, por tudo que vivenciamos. Todos os momentos são momentos de aprendizado, visando a nossa evolução, o nosso progresso, principalmente o progresso moral e espiritual. Vamos agradecendo por tudo isso, também pela equipe espiritual aqui presente, que já vai dispensando a cada um as energias, luzes, bênçãos de que mais necessita. E assim, nesse ambiente preparado pela espiritualidade, possamos ter uma boa noite de reflexão, sempre aprendendo um pouco mais com os ensinamentos, principalmente aqueles que vêm do nosso guia, nosso modelo, nosso amigo de todas as horas, do nosso Mestre Jesus. Nós agradecemos por tudo isso e pedimos que essas bênçãos de paz, luz e proteção nos acompanhem hoje e sempre, que assim seja. Como é bom a gente poder chegar aqui na nossa casa espírita, sentar um pouquinho, descansar das nossas correrias do dia a dia, elevar o nosso pensamento, esquecendo e deixando um pouco de lado nossas atribuições, nossos compromissos da nossa vida material, e buscando então essa conexão com essas forças que vêm do alto e essa energia, contemplando a nossa espiritualidade. Então, isso é muito necessário, imprescindível, eu diria, que a gente possa sempre cuidar do nosso espírito, nossa alma. E isso a gente faz tendo esses momentos que paramos um pouco nossas correrias e tentamos buscar essa reflexão, esse agradecimento, tentando então nos elevar acima dessas questões puramente materiais. É difícil muitas vezes, mas esta é uma oportunidade. Nós sempre falamos que se a gente pensar em que outro momento da nossa semana a gente consegue parar por uns momentos, nem em casa a gente não consegue fazer isso às vezes, parar por uns momentos, neste caso uma meia hora, e esquecer um pouco tudo que a nossa vida material nos empenha, nos exige. Então, é muito bom, porque aí a gente consegue ter essa calma, essa tranquilidade, buscar esse equilíbrio e receber todas essas boas energias. Então, que bom quando a gente consegue vir aqui, todos nós. Isso é muito bom. A gente se sente bem. E, invariavelmente, a gente acaba saindo daqui sempre, nem que seja um pouquinho melhor do que quando aqui chegou. Por quê? Porque, primeiro e sobretudo, devido a essas energias que estamos recebendo, essas luzes, e também porque nós paramos um pouco a nossa questão puramente só material. Então, por isso que é tão bom vir na casa espírita. Pode ser também que tem pessoas que vão em outros lugares, vai na igreja, vai no templo,
fazer sua prece, sua oração, tudo vale, contanto que a pessoa busque esse lado espiritual. Bem, antes de entrar no nosso tema, queria falar um pouquinho sobre o Divaldo Franco. Como todos sabem, esta semana, na terça-feira, ele voltou para a pátria espiritual. E a gente precisa falar, nem que seja por breves momentos, do Divaldo, porque ele foi um exemplo para todos nós. Um exemplo de dedicação, uma vida em favor de ajudar as outras pessoas, seja através dos seus livros psicografados, das suas conferências, palestras que ele fazia, aqui no Brasil e fora também. Aqui na nossa cidade esteve algumas vezes, pelo menos umas 4 vezes que eu me lembro, deve ter sido mais. Em vários locais, sempre com muita gente, e todos encantados pela sua oratória, sua capacidade de passar os conhecimentos, os ensinamentos da doutrina espírita e de Jesus. Então, e ele estávamos falando antes, reconhecido não só aqui internacionalmente. No Jornal Nacional teve uma reportagem lá que eles colocaram ele como um dos maiores líderes religiosos do Brasil. E aí a gente falava, né, que o Brasil é do mundo, devido ao alcance que ele tinha através de tudo que nos deixou. Então, ele tinha, além disso, não sei se todos sabem, um projeto de assistência social grandioso, tem na Bahia, se chama Mansão do Caminho, que é uma instituição que tem 72 anos já, ele fundou junto com um amigo dele, o Nilson. Eles dão assistência social para mais de 5.000 pessoas por dia, nas mais diversas áreas. Na educação tem escola, atendimento médico, assistência social, para vocês imaginarem, para famílias pobres, carentes de Salvador. E esse projeto é mantido com a venda dos livros que ele psicografava, que são mais de 260 livros psicografados. Eu também tinha esquecido de falar, ele fez mais de 20 mil, esses dados são da Mansão do Caminho, do site lá, mais de 20 mil conferências e seminários em 71 países. E ele nos deixa, então, esse exemplo, esse legado da doação em favor do próximo. Na verdade, a vida dele foi a vida inteira de doação para o próximo, para ajudar outras pessoas. Então, lembrar sempre um carinho desse nosso irmão. Com certeza agora ele continua o trabalho dele do lado de lá, no plano espiritual. E para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a vida dele, eu indico o livro Semeador de Estrelas, que é uma biografia escrito pela Sueli Caldas Schubert, que também já está no plano espiritual, em que ela obteve as informações diretamente do Divaldo, conversando com ele. E quem não viu, quem não assistiu o filme Mensageiro da Paz, de 2019, que é um filme muito bom, conta a história da vida dele, desde quando ele era criança até quando se tornou expoente no espiritismo brasileiro e mundial. Então, nós queremos ainda que de forma muito humilde, assim, deixar essa noite de hoje, essa palestra, essa exposição, esse encontro nosso, homenageando esse nosso amigo que tanto nos ajudou. Bem, estando no nosso tema, então, educação no lar. Aí, quando estava analisando o título, fiquei pensando assim, mas educação só pode ser no lar, não tem outro lugar. Existe, claro, educação pode ser em todos os lugares onde a criatura estiver, vai receber um ensinamento, mas a educação, ela necessariamente tem que vir do lar, porque o lar é a nossa primeira escola. Então, nós vamos falar de educação, mas vendo a visão, a ótica do espiritismo, porque é um tema bastante difícil hoje, a questão da educação, dos nossos crianças, dos nossos jovens, tendo em vista toda a parte de tecnologia, de redes sociais, das mídias sociais,
a que estão expostos os nossos jovens. E a gente sabe que tem coisas muito boas, que vêm em apoio ao ensino, que é diferente de educação, né? Instrução, mas que muitas vezes colocam as pessoas frente a situações difíceis, devido àquilo que estão expostos vendo. Então, é um momento difícil para a educação, tendo em vista o momento que estamos vivendo, o momento da conectividade, das redes sociais, a era da informação, do imediatismo, que tudo vem muito rápido. Então, esse bombardeio de informações, às vezes, é um pouco difícil de fazer a seleção, o discernimento, a escolha. E aí, cabe aos pais trabalhar essa questão, assim como as escolas. Nós não vamos entrar nessa seara que a gente não domina, nós vamos tentar analisar isso do ponto de vista da doutrina espírita. Busquei uma definição de educação. O que é educação? Vamos ler aqui. É um processo de transmitir hábitos, valores e costumes, visando a formação e desenvolvimento do indivíduo. Então, é aquilo que a gente sabe, a educação que a gente recebe dentro do nosso lar, da nossa casa. Nossos pais nos ensinam os hábitos, os valores, os costumes que nós temos que aprender na nossa vida. Começa lá dentro da nossa casa, do nosso lar. Que tem todos esses desafios que nós falamos desse mundo contemporâneo que vivemos, as dificuldades que enfrentamos, de poder passar para as nossas crianças e jovens os valores. Então, diante dessa realidade. Mas para a gente entender aquilo que a gente falou na educação, necessariamente tem que ser um lar, que é a nossa primeira escola. Vamos tentar entender um pouco, então, mais o que é a nossa família do ponto de vista da doutrina espírita. Nossa família, os nossos pais, nossos irmãos, depois a nossa esposa, nossos filhos. Quem são essas pessoas com as quais a gente convive dentro do nosso lar? Será que quando a gente encontrou uma pessoa que a gente se encontrou, casou, foi morar junto, criou um relacionamento, isso foi uma coisa ao acaso? Depois, se tivermos filhos, uma coisa que foi ao acaso? Ou será que isso existe alguma coisa a mais, além do planejamento disso? A doutrina espírita nos ensina que as famílias, os núcleos familiares, são uma reunião de espíritos que normalmente já tinham uma afinidade de outras vidas, de outras reencarnações. E que não vêm juntos por acaso. Se forma então um núcleo familiar, normalmente obedecendo a um planejamento reencarnatório que nós fizemos do lado de lá, com os espíritos com os quais nós íamos nos reunir para formar a nossa família. Então, isso acontece dentro do planejamento. Por isso que a gente está junto com os nossos familiares. E por isso que às vezes somos afins na nossa família, às vezes nem tanto. Então é comum dentro das famílias existirem problemas de relacionamento, às vezes, entre pai e mãe, pais e filhos, entre irmãos, porque muitas vezes são espíritos colocados ali para poderem se entenderem, se ajudarem mutuamente, por isso que estão juntos. Então a família é feita não uma coisa ao acaso que aconteceu sem um planejamento, existe um planejamento. E quando não existe um planejamento, que pode acontecer, que é só movido o relacionamento por questões, às vezes, puramente materiais, enfim, que não são voltadas para essa questão do planejamento espiritual, aí às vezes se dissolve. Então, a importância de nós entendermos a família. O que é a nossa família? São espíritos. Porque se a gente tem que ter um entendimento que nós somos espíritos, senão a gente não entende isso. Nós somos espíritos reencarnados. Não pela primeira vez, já estivemos aqui outras vezes, provavelmente várias, e também voltaremos, com certeza, tantas vezes quantas forem necessárias para nós evoluirmos, para não precisar mais voltar para cá. E a evolução, o progresso, é uma questão individual. Cada espírito
tem a sua individualidade. Cada espírito. Mesmo quando estamos dentro da nossa casa, nossos filhos são individualidades. São espíritos que estão junto de nós para nós os ajudarmos, os conduzirmos. E são espíritos, às vezes, muitas vezes, mais evoluídos do que nós. Porque também nós conhecemos, não raro, vemos às vezes filhos que aí ficam até falando, o pai faz alguma coisa, ou a mãe, o filho, dizendo, pai, mas isso aí não está certo, né? Isso não está legal, isso não está bom. Porque o espírito ali não é um espírito criança, é um espírito, às vezes, mais antigo, mais evoluído que os próprios pais. E vem naquela família reencarnada para ajudar os pais, para ajudar os irmãos. À medida que ele vai crescendo, vai entendendo, ele se torna um espírito que ajuda os outros do núcleo familiar. Então, cada espírito, todos nós somos uma individualidade, com a nossa bagagem reencarnatória, com uma missão que temos que cumprir, nessa reencarnação como uma passagem na nossa vida, aqui, que é a nossa existência. Outra coisa que a gente aprende com a doutrina espírita é que a morte não existe. A morte não existe. O que termina é a nossa existência. Quando a gente, como aconteceu com o Edivaldo, partiu para o plano espiritual de volta, ele terminou essa existência dele. A vida continua, porque o espírito não morre, o espírito é imortal. Vai continuar agora do lado de lá, e tem uma missão daquele no plano espiritual. Então, aqueles espíritos que estão com nós são individualidades, e cada um deles tem o seu jeito. Quando a gente tem os filhos, por exemplo, às vezes um é mais organizado, outro é mais bagunceiro, outro é mais quieto, assim, outro é mais agitado. Por que isso será? Eles recebem a mesma educação no lar, né? A gente ensina igual aos filhos, né? É porque cada espírito é uma individualidade. Aí eles não vão ser iguais, eles vão ser diferentes. Mesmo às vezes entre gêmeos eles são diferentes, porque são espíritos diferentes. Então cada espírito tem sua característica. E então eles vêm no nosso lar para nós os educarmos. Aí que entra a educação no lar, que é onde o espírito está desde o seu início, infância, desde pequeno, para receber os nossos ensinamentos. Aí entra o conceito lá, os hábitos, os valores, os costumes. A gente vai ensinando, e o espírito, às vezes, ele vai, importante os pais observarem, porque ele, desde pequeno, às vezes, ele mostra algumas tendências que precisam ser corrigidas. Porque é o espírito, às vezes, que está se manifestando ali. Que ocorre mais, criança, um pouco menos, né? Quando chega na adolescência, ele começa a se mostrar mais de como ele é. Por isso que os adolescentes são mais rebeldes, né? São mais agitados, vamos dizer assim. Porque naquela fase da adolescência, o espírito já está mostrando realmente aquelas coisas que ele tem dentro dele como bagagem reencarnatória. Então, a missão dos pais é essa, de cuidar para educar os seus filhos, que são espíritos. Então, a gente tem que... Aí que entra a doutrina espírita. O espírito que está na nossa casa, no nosso lar, é um espírito que precisa ser ajudado e ser educado. É a missão dos pais. Se a gente buscar... Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, e fala sobre a missão dos pais. Diz assim ali: tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. E essa é a missão que vos foi confiada. Aproximar essa alma de Deus. É dar conforto material, sim, a gente dá alimento, dá roupa, coloca na escola, dá todo o conforto que a gente pode do ponto de vista material, que não é um fim, é um meio para que essa alma possa se aproximar de Deus. Continuando, diz assim: vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e sua felicidade futura. Olha como é importante isso. Felicidade futura. Começa dentro do nosso lar, quando nós educarmos os nossos filhos, ensinando tudo que é importante, né? O respeito, né? os costumes, enfim, aquelas boas maneiras que a gente ensina para as crianças e tudo.
mas principalmente tentar colocar desde criança, desde pequena, a importância da espiritualidade. Apresentarmos Jesus para os nossos filhos. Ensinarmos a rezar, que nem nossas mães faziam, que iam lá da nossa cama de noite, para a gente fazer uma prece, rezar, pedir para ter uma boa noite de sono, o anjinho da guarda ficar junto com a gente. Então, as crianças, depois os jovens, vão crescendo com essa ideia da importância da espiritualidade. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas, incrivelmente, hoje cada vez menos se faz isso. Cada vez menos se passa para as crianças e os jovens a importância da gente fazer uma prece, da gente acreditar em Deus, de agradecer pelo dia, pela natureza, pela nossa saúde, enfim, pela nossa família, pelo nosso lar. Buscar essa questão e não espiritual, e não só ficar voltado para as coisas que a gente quer ter, os bens materiais, a questão material, que é importante, mas é só um meio para a gente conseguir a nossa evolução. Então está lá no Evangelho esse texto. Também no Livro dos Espíritos, na questão 917, onde aborda a questão do egoísmo, que o egoísmo é o maior de todas as imperfeições morais, é o egoísmo, porque o egoísmo tende fazer a gente pensar só na gente mesmo, nós mesmos, e não pensar nos outros. E aí a gente tende a não respeitar os outros, o direito do outro, a opinião do outro, a visão de mundo do outro. Aí é só a minha que vale. Aí, quando eu tenho essa postura, essa atitude, eu acabo não respeitando. Para mim, sou só eu, ou às vezes no máximo a minha família, ou aqueles que são meus amigos, mas e as outras pessoas? A gente tem que respeitar todo mundo. Afinal de contas, não somos todos espíritos. Nós estamos aqui reencarnados para a nossa melhora, nosso progresso, então temos que respeitar todas as pessoas. Então o egoísmo é trabalhado nessa questão. Com essa dificuldade, essa imperfeição moral, a número 1, que a gente tem que eliminar em nós. E num determinado ponto ali da questão, o Kardec, falando assim, dando uma explicação, tentando fazer uma reflexão, ele diz assim: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. A chave do progresso moral. Se a gente não trabalhar a educação, a gente não vai evoluir moralmente. Não vamos nos melhorar. Nós temos que aprender, sermos educados em todas aquelas questões que a gente sabe que precisam ser, as crianças e os jovens serem educados. Se não forem assim, não vão alcançar o tão desejado e necessário progresso moral. Tendo em vista isso, muitas das coisas que acontecem no nosso mundo, que a gente já falou inicialmente, bombardeado por tanta informação, por tanta coisa boa, mas muita coisa ruim também, às vezes é difícil aquele que não tem a base familiar, o lar, o ensinamento, a educação, conseguir fazer as melhores escolhas. Por isso a importância da educação. Continuando na resposta. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, quer dizer, as características da pessoa, como se conhece de manejar as inteligências, que é manejar a inteligência através da instrução da escola. Então, quando se conhecer a arte de manejar as características de cada um, cada espírito, conseguir-se-á corrigi-lo do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então, para a pessoa crescer, tendo esses valores, essa postura, os costumes, os bons hábitos, mas principalmente a ideia, o entendimento da importância de eu cuidar da minha espiritualidade. Os verdadeiros valores que importam, que é eu ser uma pessoa menos egoísta, menos individualista, menos consumista, é difícil, mais caridosa, mais solidária, mais compreensiva, uma pessoa que tem uma atitude, um comportamento de paz, de entendimento nas relações. Então a gente vai
Se a gente se melhorar e conseguir, isso vai melhorar o mundo em que a gente vive. Porque o mundo não tem como melhorar se cada um de nós não nos melhorarmos. Só assim o mundo vai melhorar. Então isso começa lá dentro de casa. Vou ler mais um texto aqui, para nós encerrarmos, então, a importância da educação no lar. A escola, ela instrui. Ela é para a obtenção do conhecimento. Embora muitas vezes os nossos professores tenham que assumir esse papel também. Tenham que acabar ensinando as crianças essas questões que deveriam já vir de casa. Então o professor tem que ensinar também as boas maneiras, o respeito, a educação. Não que não deva fazer, até faz parte de ser professor. Mas é que às vezes isso falta muito, eles têm muito trabalho nessa questão dentro das salas de aula. Então, queridos professores, né, se tem alguém que é professor aqui, que tanto ajudam na nossa sociedade, né? Tempos atrás tinha uma propaganda que dizia assim, pode ser, valorizando a profissão, né, professor, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser qualquer trabalhador, enfim, qualquer tipo. Todos passaram um dia por um professor. Então, por isso que a gente tem que agradecer os nossos professores. Principalmente aqueles que nos ensinaram lá no primário, né? Isso era primário ainda. Queridos, né? Nos ajudaram tanto e elas davam boas lições, do seu jeito, da sua maneira, nos ajudavam. Assim como nossos pais, dentro da nossa casa, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua falta, às vezes, de tanto recurso, de informação, de instrução, eles passavam aqueles valores, aquelas coisas importantes que são coisas que a gente leva para toda a vida. Isso começa dentro do lar, dentro do núcleo familiar, do núcleo de espíritos que estão ali reunidos para se ajudarem e progredirem, e aprenderem e evoluírem. Que bom, então, vamos agradecer pela nossa família, pelo nosso lar, por aqueles que estão ao nosso lado, queridos que estão ali também nos entendendo, né, porque ninguém de nós é perfeito, também nós temos nossas questões. E os outros que estão ao nosso lado também têm que nos compreender. A gente acha que não é só a gente que tem que compreender, esses também têm que nos compreender, nos aceitar, e nos amam, nos ajudam. Então vamos sempre lembrar de agradecer pela nossa família, agradecer o nosso lar, e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, porque somos espíritos caminhando junto em busca dessa evolução, dessa melhora, de um dia estarmos em um patamar mais superior, tendo mais em nós os ensinamentos do Mestre Jesus, que são tão importantes para todo mundo. Então, vamos encerrar, que estamos já na nossa hora aqui. Vou ler aqui uma questão do livro chamado O Consolador, que é do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, questão 110. Aí é perguntado para o Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual que é a melhor escola de preparação para as almas que estão reencarnadas aqui na Terra? E ele responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, as escolas, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Lares cristãos, lares onde prevaleça e esteja sempre os ensinamentos de Jesus, que ele nos ensinou. Vamos sempre lembrar desse mestre querido, que tanta coisa boa nos deixou,
está sempre do nosso lado, procurar segui-lo. Esse aí é o que nós temos que fazer, seguir o que ele nos ensinou. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos elevar novamente nosso pensamento a Deus, querido amigo, a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse querido amigo de todas as horas, agradecendo por podermos estar aqui, por tudo que estamos recebendo nesse momento, essas luzes e bênçãos que servem para o refacimento do corpo físico e do espírito, que possam ser estendidas aos lares de cada um que aqui está, aos seus familiares, para que nesses lares sempre venha a paz, o amor, a união, o entendimento, e que possam sempre ser lares abençoados por Deus. Queremos nesse momento estender essas nossas boas vibrações e pensamentos para todos aqueles que sofrem as doenças do corpo físico e do espírito, para aqueles lares em desunião, em discórdia, para aqueles que também não têm lar, afastados de suas famílias, seus entes queridos, para aqueles que já partiram para o plano espiritual, a todos eles, esses espíritos, nós estendemos nossa prece, nossos bons pensamentos e essa luz. Nós agradecemos por tudo isso, por podermos estar aqui, que a nossa jornada seja sempre de luz, possamos sempre agradecer e contar com essa ajuda dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais, sempre seguindo em frente, sempre seguindo Jesus. E assim, agradecendo por tudo isso. E para nós é uma dádiva estarmos aqui. É uma dádiva estarmos também encarnados. É uma dádiva, o dom da vida. E podermos termos tido mais um dia nas nossas vidas nessa reencarnação. Possamos seguir em paz para os nossos lares, seguindo então em frente. Agradecemos a Deus por tudo isso, por essas bênçãos que nos envolvem. Possamos sempre, a cada dia, buscar a nossa melhora. Então, muito agradecidos por tudo isso. Nós pedimos que essas bênçãos de paz, luz e proteção nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Sim.